Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, vamos começar já, né? E vamos mais devagar aqui para quando o pessoal for entrando, a gente conseguir, né? Eles conseguirem pegar o conteúdo, beleza? Aí vocês podem avisar aí pro pessoal para eles se organizarem e ir entrando. Bom, pessoal, eu me chamo Igor Ferreira de novo, certo? Eu vou ser o tutor de vocês nesse módulo, certo? Então, eu entrei recentemente para assumir a turma de vocês, para dar seguimento no conteúdo, beleza? E meu intuito hoje é a gente bater um papo, se conhecer melhor, é, eu me apresentar, certo? Minha trajetória, conhecer um pouco sobre vocês também, para a gente realmente conhecer a diversidade da sala, eu conseguir entender o nível que vocês têm sobre o assunto, sobre o conhecimento, e aí, através disso, a gente consegue balizar ali o conteúdo, né? Então, eu consigo, dessa forma, trazer de uma linguagem que se adequa a todos o conteúdo, beleza? Primeiramente, eu queria ouvir de vocês, se vocês tiverem disponibilidade, é claro, quiserem falar, um pouco da trajetória sobre com o que vocês trabalham, o que te motivou a fazer esse curso, o que que você, como vocês estão gostando do curso, o que que chama a atenção nessa área. É tranquilo para a gente bater esse papo inicialmente agora? Beleza. Vamos começar por. Vou começar aqui pela ordem que aparece na minha tela, beleza? Se puder abrir o microfone e falar. Beleza. Se não, pode mandar no chat aí, só para a gente se conhecer. E aí depois eu falo um pouco sobre mim, minha trajetória, e aí a gente entra um pouco na parte do conteúdo. Você consegue falar, Anderson? O professor, eu consigo sim. Estão me ouvindo aí? Tô sim. Então, beleza. Meu nome é Anderson Mesquita Leão. Eu já trabalho na área técnica, já sou técnico em eletrotécnica, né? E eu escolhi o curso meio sem um motivo próprio, assim, de por que fazer outro curso, por que fazer outro curso técnico, né? Mas é porque eu acho que o curso é um curso mais rápido, né? Mais tranquilo, então dá para você rapidamente ingressar no mercado Uhum. é, mais rápido. E eu estou gostando do curso, estou achando legal. Não tenho conhecimento nenhum na área de refrigeração, né? E eu acho que é uma área bem ampla, dá para agregar ali o conhecimento que eu tenho de elétrica no, no, no curso, né? E é isso aí, se precisar de alguma coisa de mim, vamos aí. Beleza, Anderson. E você já trabalha na área? Você já desenvolve suas competências de técnico? Técnico eletrotécnica, sim, eu trabalho com automação bancária, né? Já Uhum. tem muitos anos. Assim, toda a minha Legal. trajetória, quando eu comecei no mercado de trabalho, eu já comecei na área técnica, né? Passei por indústria alimentícia, construção civil, e agora estou numa, vamos dizer assim, uma área comercial. É mais comercial do que. Comercial que eu digo assim, o ramo de atividade da empresa, tá? Uhum. É técnico, mas tá ligado mais ao varejo, vamos dizer assim. Entendi. Não, show de bola. Beleza, então prazer, Anderson. Espero corresponder que as expectativas do curso. A gente vai desenvolvendo aqui o conteúdo e essa unidade curricular é justamente para a gente trazer os fundamentos iniciais sobre refrigeração e climatização. Então, aqui é realmente onde a gente vai conseguir trazer os principais conceitos, certo? Que vai balizar a partir daqui, né? Então,
São esses conceitos básicos, esses conceitos chaves que vão ser fundamentais para a gente conseguir entender o conteúdo lá na frente, né? Então, mesmo que não tenha uma expertise, um conhecimento nessa área, então essa disciplina é realmente para a gente já começar a dar esse pontapé nesse conteúdo, certo? Beleza? Jorge, você pode falar? Jorge Matheus? Pessoal, quem não se sentir confortável em abrir o microfone, tranquilo, viu? Pode sinalizar pelo chat, beleza? Bom, então vamos lá. Sérgio, se puder falar um pouco. Sérgio Henrique, Opa, ouvindo? estamos te ouvindo. Sou o Sérgio, moro em Barra do Garça, Mato Grosso, e saí da área da mecânica de moto para poder para ingressar na área da climatização. Fiz Show, um Sérgio. curso, fiz um curso básico aqui na minha cidade mesmo, pela Doutor Inverter, e o rapaz que deu o curso me chamou para trabalhar com ele. Foi na onde eu abandonei a carreira de moto e ingressei tem uns 7 meses, sou novo ainda no Ah, ramo. então tem bastante E conhecimento já, ué. nem tanto quanto eu queria. Né? Mas é assim, o processo de aprendizagem ele é constante, né? Então, a gente sempre aprende, todo dia. Então, Aham. o principal ponto para a gente conseguir aprender é realmente assumir que a gente não sabe tudo, né? Então, é realmente a partir desse ponto que a gente consegue desenvolver, conhecer mais, ter curiosidade, buscar esse conhecimento, Uhum. certo? Então, beleza, prazer, Sérgio. Opa. Então, vai ser uma honra também te ter aqui na turma e sempre quando você tiver contribuições, principalmente da parte prática, né? Como você já está com essa vivência na área, se puder trazer essas experiências para a aula, pode se sentir à vontade, tá? Toda contribuição aqui é válida, beleza? Não, Então, beleza. eu estou aqui na função de tutor, mas não sou dono do conhecimento, né? Então, nem tem como a gente conhecer tudo, né? Ainda mais nesse mundo globalizado, de internet, de conhecimento que a gente tem, certo? Então, a função é realmente trazer para vocês uma base, os conceitos, para quando vocês forem buscar, pesquisar informações em um site, ver se aquela informação realmente ela é condizente com a teoria mesmo, se é verdade, beleza? Uhum. Beleza. Fechou então. Aquiles, você consegue falar um pouco? Aquiles Alves? Acho que o Aquiles deve estar sem microfone, né? O, o Jorge respondeu aqui no chat que está com problema no microfone. Então, depois a gente consegue se conhecer melhor. O Welder Olá, Fernando, boa noite. beleza? Consegue me ouvir aí? Estamos te ouvindo bem, Welder. É, passar, mas Deu uma travada agora, Welder. tá me ouvindo aí? Agora sim. Então, meu nome é Welder Fernando Trindade, né? Sou natural do estado de Tocantins, há 3 anos no estado do Goiás. Trabalhei por algum período, diretamente no setor da refrigeração, para ser mais específico, montagem e manutenção de ar-condicionados. Trabalhei um período aí de 5 a 6 anos para uma assistência técnica autorizada. Posteriormente, eu parei da profissão pela desvalorização na região, eu desisti. Aí migrei para o setor elétrico. Hoje eu atuo no segmento de subestação de energia elétrica, presto serviço para o Grupo Equatorial, aqui em Goiânia, região metropolitana. Sou eletricista de linha viva de subestação e resolvi novamente migrar para a refrigeração, para esse curso, para
me atualizar devido ao aquecimento desse mercado que está agora, né? A alta procura, a alta demanda, e um pouco de conhecimento, não é muita coisa, mas já desenvolvi essa atividade. Aí, daí decidi voltar novamente para me atualizar e ingressar no mercado futuramente. Então, show de bola, Helder. Então, seu conhecimento também é bastante vasto. Então, toda contribuição que você puder trazer aqui para a gente, informação, vai contribuir, né? Vai somar para esse nosso aprendizado aqui. Então, essa bagagem que você tem realmente é muito importante, certo? E aqui eu até, no início agora, você pode até se sentir um pouco, digamos assim, ansioso para decorrer o conteúdo, porque você já tem esse conhecimento, mas aí eu peço até um pouco mais de paciência para a gente conseguir, né, andar junto aqui na turma, né? E todo conhecimento que você puder fazer uma contribuição, um exemplo, tanto na parte elétrica, né, quanto na parte de refrigeração, você pode, sinta-se à vontade em fazer esses comentários, essas contribuições, beleza? Tranquilo, tranquilo. Valeu. Ailton, Opa, tudo bom? Tá me ouvindo? beleza? Estou te ouvindo, Ailton. Meu nome é Ailton Edson. Eu já trabalho com instalação e manutenção de ar já há 7 meses. Comecei faz pouco tempo. E estou fazendo curso para mim, como é para pegar projetos maiores, você precisa ser técnico formado. Uhum. Pegar contrato de empresas maiores, sem o certificado você não pega. Você é só um instalador. Então, por isso que eu estou fazendo curso, para me aprimorar mais e poder pegar clientes maiores. Show de bola, Ailton. É isso aí. Então a gente tem sempre que buscar aí desafios maiores, né? Então, eu sempre falo que a gente não pode ficar estagnado, né? Em uma determinada área. O pessoal fala muito sobre zona de conforto, eu falo sobre estagnação. Então, realmente, a curiosidade, a vontade de aprendizado, de realmente evoluir, é o que move o conhecimento, né? Então é muito interessante conhecer essa trajetória de vocês aí e espero contribuir, né, com o conhecimento, pouco conhecimento que eu tenho aí na trajetória de vocês. Falou. Eu não estou aparecendo porque minha câmera não está ligando, tá? Não, tranquilo, sem problema. Túlio, você consegue falar um pouco? Vai, eu vou pular minha vez, eu tô no mercado. Ah, não, A beleza. gente tá vendo. Tá todo mundo vendo, Túlio. Não, mas eu vou falar um pouquinho, peraí. Falei. Então, eu tô no mercado já há 5 anos, certo? Esquece de comprar o leite não, viu, Túlio? Então, essa parte da refrigeração linha branca, meu conhecimento é mais ar-condicionado mesmo, entendeu? Split, hall-up, estética, cassete, certo? E um dos meus intuitos é o quê? É uma reciclagem, certo? Aquilo que eu já estou fazendo certo, vou permanecer, buscar melhorar, claro. E aquilo que eu não estou fazendo certo, corrigir. A questão do certo da habilitação, né? Acho que é o CFT, né? Uhum. Hoje um profissional que ele tem a habilitação, ele tem um reconhecimento maior no mercado, ele tem chances maiores, certo? Uhum. E esse é o meu intuito do curso, certo? E posteriormente dar segmento para outras áreas, mas a princípio eu preciso passar por esse processo. Processo de quê? Reciclagem. Querendo ou não, como eu aprendi na prática, mas babecando, então a gente acaba adquirindo algumas manias que talvez não seja legal, entendeu? Uhum. Tanto que algumas delas eu já me corrigi, certo? Ao longo do tempo, sempre fui buscando aprender mais e fui me corrigindo. E a intenção é isso, é uma reciclagem, certo? Adquirir mais conhecimento, aperfeiçoar, você está entendendo? Porque hoje é o seguinte, não é preço, é valor. Quanto mais valor você agrega ao seu serviço, certo? Melhor você se torna como profissional. Você tem que ser um profissional fora da curva, fora da caixinha, você está entendendo? Porque profissionais já tem muito no mercado, que é o famoso pendurador de ar. Então você tem que ser um cara diferenciado, você está entendendo? E é isso aí.
Não, show de bola, Túlio. Você falou tudo, né, basicamente. Então, é realmente a gente agregar valor, agregar conhecimento naquele serviço que a gente entrega, né? Então, Isso, pessoas para fazer sempre vai ter. Então, mas aí essa pessoa tá fazendo adequado, tá fazendo certo, tá entregando um serviço de qualidade, tá garantindo a satisfação do seu cliente, entendeu? Então, assim, se você fizer de mal feito o trabalho, se você não souber dar a manutenção certa, explicar para o seu cliente ali, provavelmente você vai fazer esse serviço uma vez só. Mesmo que ganhe essa justamente. essa concorrência, né? Você nunca vai prestar esse mesmo serviço para esse cliente, nem ele vai te indicar para outros, né? Então, Exato. nessa nossa área, principalmente na parte tudo que relaciona à elétrica, à mecânica, o marketing muito forte, né? O que mais faz a gente vender hoje ainda é o marketing que o próprio cliente faz, né? Então, o próprio cliente vende a gente. Então, Exato. é, então, se uma pessoa pergunta para ele, não, eu estou precisando instalar aqui um sistema de ar-condicionado, um sistema de climatização, você conhece alguém? Aí, se você fez um serviço bom pro cara, o cara vai falar, pô, cara, eu conheço aqui esse profissional excelente aqui, ó, fala com ele. E aí, assim, um cliente vai te indicando, e assim vai. Claro que existem hoje os tipos de marketing ali mais digitais, né? Então, a parte de tráfego, mas é igual eu falei, para você continuar cativando o seu cliente, continuar vender seu serviço de forma recorrente, é necessário fazer um primeiro serviço ali de qualidade, né? É isso aí. Beleza. Marcos, você consegue falar, Marcos? Marcos Miliano, Opa, boa noite, tá me ouvindo? boa noite, estamos te ouvindo. Sou o Marcos, sou novinho, eu tenho 24 anos. Foi a primeira profissão que eu tenho mesmo, é refrigeração. Já tô há 4 anos, comecei numa empresa Cooperar. Aí fui criando gosto, vendo paixão, já vi também financeiramente que dá para ganhar dinheiro. Já eu e meu irmão já tentamos um, contra- um, con- um contrato, né? Como o menino falou, tem que ter muita especialidade, não é só, tipo, achar que põe um árvore acima ou que sabe resolver algum problema que você consegue pegar um contrato. Ou ter o dinheiro também, né? Tem que ter mão de obra especializada e é isso que eu tô procurando no curso. Não, E show de também me bola. qualificar, né? É isso aí, Marcos. Beleza, show de bola. Então, espero conseguir contribuir aí na parte do conhecimento de vocês, beleza? Vou andar aqui um pouco mais rápido para a gente para eu me apresentar também e a gente falar como que vai ser o decorrer da unidade, beleza? Oi, Flaviane, você levantou a mão? Professor, eu já quero me despedir, porque eu tenho que entrar em outra aulinha aqui. E toma conta da minha turminha, porque essa turminha aí é a mais especial para mim ali do Colorado, viu, meninos? Pode Túlio, não deixar. esquece de comprar o café. Gente, muito obrigada. Boa aula para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Fabiano. Café tá caro, moço. Tem que trabalhar muito para conseguir comprar o Vai ter que café, né? pendurar muito ar, hein? Natan Fernando, consegue falar um pouco? Fala, professor, boa noite. Boa noite. Estou dirigindo aqui, mas dá para a gente falar um pouquinho. Meu nome Beleza, é Natan. Natan, já tô na refrigeração aí desde 2016. Tenho um curso de refrigeração industrial, mas não, não achei, não quis entrar no ramo, achei melhor ficar no ar-condicionado, até mesmo por questão de adquirir ferramentas e tal, eu achei que era um grande investimento na época. Estou fazendo agora o curso para poder investir na parte de PMOF, manutenção e licitação. Show de bola, Natan. Isso aí. Acho que falta o Henrique, né? Henrique Ferreira, se puder falar. Boa noite, pessoal.
Boa noite, Henrique, beleza? Opa, bom, também Boa estou igual meu noite. colega, estou dirigindo aqui, mas vamos lá. Eu sou Henrique, tenho 40 anos, e através do meu pai, eu adquiri curso pela refrigeração, porque meu pai tem uma oficina de refrigeração. E eu vim e mexe, eu estou por ali no meio, comecei a aprofundar mais e ver que é um ramo muito bacana de trabalhar, interessante, e aí eu resolvi fazer o curso para especializar, aprofundar, conhecer mais sobre a área. Não, show de bola. Então, eu vi que a turma já tem bastante conhecimento na área, se brincar até mais conhecimento do que eu, né? Então, assim, vocês vão contribuir bastante aqui também para a aula, né? Então, eu gosto bastante de ter a interação do pessoal e, assim, eu gosto de trazer uma aula mais leve, com tentar traduzir ali alguns conceitos técnicos mais complicados, né? Então, para a gente conseguir realmente entender qual que é o cerne ali do conhecimento. Porque é muito comum, acho que todo mundo já ouviu essa frase, ou já falou essa frase, que assim, a prática é diferente da teoria. Quem que já não ouviu essa frase, né? Com Então, certeza. na verdade, é uma frase que eu particularmente não concordo. Sabe por quê? Porque a teoria, ela foi um congelamento da prática. Então, grande parte da teoria foi o quê? Foi realmente experimentos empíricos, que são o quê? Realmente ali fazer aquele tipo de experimento, observar aquele tipo de fenômeno, e aí, para poder esse conhecimento ser repassado para as outras pessoas, foi desenvolvida a teoria. Então, a teoria ela vem para realmente pegar essa prática, pegar esse conhecimento, congelar ele, e aí quando a gente precisar utilizar esse conhecimento novamente em uma determinada área, você poder ir lá nessa teoria, descongelar esse conhecimento e poder utilizar. Então, se a gente vê que na prática é diferente da teoria, é porque tem alguma coisa errada. Ou a gente não entendeu direito a teoria, ou a gente está fazendo a prática ali de forma errada. Não sei se vocês concordam, quem tem uma visão A diferente aí. teoria está errada. Ou a Hã? teoria está errada, né? Ou a teoria está errada. Então é A justamente. tecnologia ela sempre está evoluindo. E o seguinte, a teoria ela retrata, é, assim, é um trieiro, entendeu? É uma luz. No campo, muita coisa muda. O equipamento ele reage diferente em determinada cada situação, cada região, você está entendendo? Então, a teoria ela não dá para generalizar todo tipo de situação. Ela vai dar uma luz, ela vai dar um sentido. Mas, Eu acho também. Eu acho que cada tipo de execução é diferente um do outro. Então, por isso que torna a teoria diferente. Cada situação, você está entendendo? Região, climas. Então, assim, equipamento, por mais que ele seja testado em fábrica, mas a forma com que ele se comporta em cada ambiente instalado é diferente. É diferente, né? Não, beleza. É basicamente isso, porque a teoria, ela é generalista, né? Igual o Túlio falou. Então, determinada região, ele vai, por exemplo, o clima, a temperatura de uma região, a umidade de uma região vai ser diferente da outra, né? Então, a teoria, ela pega aqueles conceitos gerais. E aí cabe o quê? A gente pegar essa teoria, interpretar ela de uma forma que caiba ali na nossa realidade, né? Então, realmente a teoria ela serve para dar um embasamento para a gente desenvolver essas atividades, né? Bom, eu vou me apresentar agora um pouco, né? Falar da minha trajetória. Então, para vocês conhecer todo mundo, vi que vocês já atuam na área, já tem bastante conhecimento, e agora eu vou falar um pouco sobre mim, né? Então, pessoal, eu sou graduado, né? Sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal aqui de Goiás. Eu tenho graduação em engenharia mecânica também, então pela Universidade Paulista. Eu tenho um mestrado na parte de engenharia de produção, né? Então, eu estudei muita parte de eficiência energética, beleza? E também tenho a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, né? Então, assim,
Eu venho de uma área industrial também, então eu trabalho na indústria, realmente na prática, e espero poder trazer esse conhecimento para vocês, espero poder agregar, né, na vida de vocês, na parte do conhecimento, e quero muito aprender com vocês também, né? Então, realmente, cada contribuição, cada experiência que vocês puderem trazer, vai ser bem-vinda. Então, se eu falar alguma coisa aqui que vocês não concordam, que acham que não faz sentido, podem me interromper. Não precisa ter aquele formalismo de levantar a mão, não. Só abre o microfone, fala, a gente conversa. Realmente aqui para a gente trazer o conteúdo de uma forma mais simples possível para a gente conseguir realmente desenvolver a prática, porque a gente tem que realmente trabalhar, né? Então, pegar, ganhar dinheiro com isso, da melhor forma possível, com conhecimento, certo? Então é isso, pessoal. Aí eu vou começar aqui uma parte do conteúdo já, tá? Então, eu vou trazer uma parte um pouco mais leve do conteúdo hoje. Como eu falei inicialmente, essa UC, ela vai trazer o fundamento da refrigeração e climatização. O que seria isso? Os conceitos, os termos, o que envolve aquele fenômeno. Porque todo mundo aqui, acredito, sabe como que funciona o equipamento. Então, vamos falar no exemplo da linha branca, né? Como que funciona um ar-condicionado residencial ali. Todo mundo sabe o funcionamento. Mas o que permite esse equipamento desenvolver sua função de forma adequada? Então, qual que é o fenômeno físico que permite essa refrigeração, né? Então, a gente entender esses conceitos, entender essa parte um pouco teórica por trás da refrigeração, da climatização, para quando vocês forem para a prática lá, né, para o momento presencial também, vocês conseguirem desenvolver a parte prática. Então, eu acredito que todo mundo aqui gosta de pôr a mão na massa, né? Então, realmente gosta de ver a coisa funcionando, gosta de saber por que funciona, como que é. Então, a minha intenção nesses momentos online é realmente explicar a teoria por trás disso, para quando vocês chegarem na prática, vocês falarem, eu lembro disso aqui, acontece isso daqui por causa disso. Se isso aqui não está acontecendo dessa forma, é porque tem alguma coisa errada aqui. Aonde que está o erro? Aí, com a teoria, conhecendo os conceitos, o ciclo de refrigeração, a gente consegue resolver esse problema. Beleza? Então, eu vou trazer um pouco hoje sobre uma introdução à calorimetria. Então, não sei se todos conhecem esse termo, mas eu vou explicar o que significa calorimetria, vou explicar um pouco sobre a diferença entre os tipos de calor, né? O que é um calor sensível, o que é um calor latente. Vou falar um pouco sobre os estados da matéria. Por que é importante falar sobre os estados da matéria? Porque a climatização, né, a refrigeração, ela envolve mudanças de estado. Então, ora, o meu refrigerante, né, que é aquele fluido meu de trabalho que realiza a refrigeração, ele vai estar em vapor, certo? Vai estar como gás. Ora, ele vai estar em uma mistura de gás e uma mistura condensada, mistura líquida, né? Então, é importante a gente saber esses estados de matéria e como que ocorrem essas mudanças de estado, certo? E aí, no final, eu vou falar um pouco sobre a equação que rege essa calorimetria. Beleza? Então, todo mundo sabe, né? Acho que aqui a maioria tem o conhecimento que temperatura é diferente de calor, certo? Todo mundo tinha essa noção ou não? Tinha, sim. Tinha, né? Então, o que é temperatura? Quando a gente fala de temperatura de um corpo, ela é o quê? Então, se alguém pedisse para você explicar o que é temperatura. Então, a temperatura ela é uma grandeza física que vai medir o nível de agitação das moléculas de um corpo, certo? Por quê? Um corpo ele é formado por átomos e moléculas, né? Então, a molécula ela é o quê? A junção, né? A ligação de diversos átomos. E essas moléculas, né? Esses átomos dentro dessas moléculas, eles estão em movimento. Então,
todo corpo ele é formado de molécula e os átomos dentro dessas moléculas eles estão ali em movimento, estão em vibração, certo? E aí, quanto maior a agitação dessas moléculas, né, desses átomos, maior é a temperatura do meu corpo, certo? Então, se a agitação do corpo está baixa, a temperatura dele é menor. Se o corpo tem uma alta agitação dessas moléculas, significa que a temperatura dele é maior. E aí, como que eu consigo alterar a temperatura de um corpo, né? Então, para que eu consiga alterar a temperatura de um determinado corpo, de um determinado sistema, eu preciso transferir energia para esse corpo, né? Então, eu preciso ter uma troca de energia. Mas qual que é essa energia que é trocada? Então, ela é o chamado calor. Então, o calor, ele é essa energia que é transferida entre os corpos ou entre o corpo e o sistema, certo? Que é motivado exclusivamente por uma diferença de temperatura. Então, vamos lá, deixa eu tentar explicar de uma forma mais tranquila. Todo movimento, ele precisa de uma força motriz, né? Precisa de alguma coisa que faça aquele movimento. Então, um exemplo que a gente pode citar, por exemplo, é quando passa água na mangueira, né? Então, para a gente ligar uma mangueira ali e sair água, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter pressão na linha, não é? Então, para o fluxo de água, a pressão, né, a força que movimenta essa água no cano ali ou na mangueira é a pressão. Então, a pressão gera o fluxo dessa água, certo? E aí o calor, o que gera essa transferência de energia na forma de calor? É a diferença de temperatura. Então, se eu tenho dois corpos interagindo com temperaturas diferentes, ali vai ter uma transferência de calor, certo? Vai ter calor fluindo ali no meu sistema. Da mesma forma que se eu tiver um corpo imerso em um ambiente, né, que ali vai ser o meu ambiente externo, há uma diferença, com a temperatura diferente, esse corpo ele vai perder ou vai ganhar a temperatura do ambiente, não é? Então, se eu pego um café bem quente, coloco numa xícara, certo? Então, o café ele vai estar mais quente do que o meu ambiente externo. E aí, o que acontece? A temperatura desse café diminui, não é? Por quê? Porque o calor ele vai sair dessa fonte mais quente, né? Da fonte quente, e vai em direção ao ambiente externo, que está a uma temperatura mais fria. Então, o calor ele sempre flui da maior temperatura para menor temperatura, certo? Isso é o que acontece naturalmente. Então, naturalmente, o calor ele sempre vai fluir do meio com maior temperatura para o meio de menor temperatura. Beleza? Então, toda a parte da física, né, que estuda e quantifica essa transferência de calor entre os corpos ou sistemas é chamado de calorimetria. Então, nada mais é do que o estudo da transferência de calor, certo? Então, se a gente fosse definir de forma simples o que seria calorimetria, é o estudo e a quantificação dessas trocas de calor. Até aqui tá tranquilo, os conceitos tá sendo explicado de uma forma tranquila. Tranquilo, ok para mim. Beleza. Então, é importante a gente ter essa noção de que calor, ele não é uma substância, ou seja, ele é uma forma de energia. Então, ele é uma energia em movimento, uma energia em trânsito. E então, se eu tenho dois corpos, certo? Com temperaturas diferentes, vai ter ali o quê? Uma transferência de calor. Então, eu vou ter esse fluxo de calor transferindo de um corpo para o outro, certo? Mas em que momento que esse fluxo de calor ele para, ele cessa? Alguém sabe? Quando começa a ficar frio? Os dois corpos atingem a mesma temperatura. Justamente. Então, o fluxo de calor, quando os dois corpos ou sistemas atingem a mesma temperatura, esse fluxo ele é interrompido, ele cessa. Por quê? O que gera a transferência de calor? Não é a diferença de temperatura?
certo? Então, se eu não tenho diferença de temperatura entre os dois corpos, eu não tenho mais essa transferência de calor. E aí a gente diz que esses dois corpos atingiu o quê? Atingiu o equilíbrio térmico, certo? Então, se eu tenho um corpo a 80 graus Celsius encostado em um corpo a 40 graus Celsius, o calor ele vai ser movimentado ali, ele vai ser transmitido até que esses dois corpos atinjam a temperatura de equilíbrio, certo? E aí eu faço uma pergunta: um corpo, ele pode armazenar calor? Vocês acham que um corpo armazena calor? Na minha opinião, não. Ele é condutor, não? Isso, então, um corpo, ele não tem calor ou ele não armazena calor. O corpo, ele tem temperatura, certo? Então, o calor, ele é o quê? Ele é energia em movimento. Então, ele é uma forma de transferência de energia. Então, nenhum corpo tem calor, certo? Então, aquele termo que a gente fala, nossa, eu tô com calor. Se a gente for analisar tecnicamente, pelos conceitos da física, esse termo está errado. Por quê? Porque calor, ele é uma parte sensitiva, né? Ele é uma transferência de energia. O certo seria, eu estou sentindo calor. Entendeu? É só uma referência para a gente entender que o corpo ele tem temperatura, ou seja, ele tem ali um grau de agitação das moléculas, mas ele não tem calor. Beleza? Então, para a gente conseguir mensurar, né, saber em valores quantitativos, em valor, quanto de calor foi transferido de um corpo para outro ou de um sistema para outro, a gente utiliza uma grandeza chamada quantidade de calor, certo? E essa grandeza ela é representada matematicamente pela letra Q. Então, quando a gente fala de calor, de quantidade de calor transferido, a gente representa ele por essa letra Q. Então, como o calor ele é uma forma de energia, certo? Ele é medido em joule. Então, joule ele é a unidade de medida internacional para energia. Então, o calor ele é dado em joule. Só que em termos históricos e até por própria experiência, é muito comum também a gente ver outras unidades de medida para o calor, né? Então a gente consegue, a gente vê o calor sendo representado em caloria, certo? Em quilocaloria, que é uma unidade de medida também, que é relacionado com o joule, beleza? E aí, só a termos de curiosidade, a relação entre o joule e a caloria é que uma caloria ele equivale a aproximadamente 4,18 joules, certo? Então, dá para a gente, se eu tenho essa energia, essa quantidade de calor em joule, eu consigo achar em caloria. Se eu tenho caloria, eu consigo transformar para joule, beleza? Beleza. Bom, então a gente entendeu um pouco sobre o conceito de calor, certo? Viu que ele é uma energia em movimento, que é motivada por uma diferença de temperatura, só que existem dois tipos de calor, certo? Então a gente pode dividir o calor em dois tipos, que é chamado de calor latente e calor sensível, beleza? Mais para frente eu vou explicar melhor a diferença entre eles, tá? Então aqui eu só estou introduzindo a divisão deles, e aí mais para frente agora vai ficar mais fácil o entendimento. Então, quando a gente, dentro da calorimetria, né, que é essa área da física que estuda as interações de calor, a gente utiliza como modelo para estudo as substâncias puras, certo? Então, vocês vão ver muito esse termo, substância pura. E o que é uma substância pura? Ela é aquela substância que é formada por apenas um tipo de molécula. Um exemplo, água. Então, a água ela é formada em toda a sua extensão pela molécula de H2O, certo? Então, ou seja, uma substância pura é aquele tipo de substância que a sua composição química é homogênea, ou seja, ela não muda a sua composição química durante sua extensão, beleza? Para substâncias puras,
o aumento de temperatura e a mudança de estado, eles não acontecem de forma simultânea. É diferente de uma substância que não é pura. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando um corpo, quando uma substância é pura, ele recebe calor ou cede calor, ou ele aumenta a sua temperatura e diminui, ou seja, ou ele muda a sua temperatura, ou ele passa por um processo de mudança de estado. Beleza? Deu para entender? Sim. Então, substância pura, esse processo de aumento de temperatura e mudança de estado não acontece de forma simultânea, certo? Então, quando eu forneço ou retiro a temperatura de um corpo, ou ele aumenta e diminui a temperatura, ou ele muda de estado, certo? Mas aí vem aquela questão, quais são os tipos de estado físico da matéria? Todo mundo lembra? Parece básico, mas é bom a gente dar uma relembrada. Sólido, líquido e gasoso? Sólido, líquido e gasoso? Justamente. E qual que é a diferença entre eles? Então, a matéria ela pode encontrar nesses 3 estados diferentes. Existe um 4º estado, que é o estado de plasma, mas não vem aqui ao caso. Então, a gente tem o quê? Que a substância ela pode se encontrar no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso, certo? Então, aqui está representado, por exemplo, o estado sólido, cada bolinha dessa daqui representa uma molécula. Então, no estado sólido, as moléculas elas estão bem juntas, né? Estão uma do ladinho da outra ali. É o que dá a característica da substância ser sólida, ser rígida, ter uma estrutura, beleza? O estado líquido da matéria, as moléculas já têm uma certa liberdade, tem um certo grau de movimento ali. Ou seja, elas estão um pouco mais afastadas. E então, minha substância, ela já tem a sua forma líquida, né? As moléculas estão mais afastadas e aí ela já tem um maior grau de liberdade, certo? E o vapor, né, o gás, ele já tem as suas moléculas bem mais espaçadas, né? Então, suas moléculas têm uma energia, ou seja, têm uma liberdade, graus de liberdade para se movimentar maior. Então, o que diferencia o estado sólido do líquido e do gasoso é a forma como as suas moléculas estão agrupadas, beleza? E aí, como que eu tenho essa mudança de estado, né? Então, quando eu mudo do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso, cada processo desse recebe um nome, né? Então, não sei se todo mundo lembra, mas, por exemplo, quando eu tenho uma substância no estado sólido, por exemplo, o gelo, né? Então, vamos falar do gelo. Quando o gelo, ele passa para o estado líquido, né? Quando ele derrete ali, o que acontece? Acontece um processo de fusão, certo? Então, a mudança de estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão, beleza? E a mudança do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem um processo de vaporização. Então, se eu passo do líquido para o gás, então se eu fervo a água, eu estou fazendo ali um processo de vaporização, beleza? Então, quando eu ando aqui da esquerda para direita, a substância está o quê? Está ganhando calor, né? Eu estou fornecendo aqui calor para essa substância, né? Então, eu estou aumentando a temperatura. Por quê? Porque eu estou aumentando o grau de agitação dessas moléculas, certo? Então, a molécula que antes estava quietinha aqui, ela vai ganhando mais agitação e eu forneço mais calor e ela vai ganhando mais agitação. Assim, eu consigo fazer essas mudanças de estado. Beleza? Só aqui a gente está falando até agora dos processos andando nesse sentido, certo? Então, eu tenho o quê? Fusão, tenho vaporização, certo? Só que eu também consigo fazer essas alterações de estado nesse sentido, certo? Ou seja, eu posso ter uma substância gasosa e passando ela para líquida e depois passar ela para sólida. E aí, quando eu tenho uma substância do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho um processo de liquefação. Ou seja, é como se fosse o gelo, ele está derretendo, ele está se liquefazendo, beleza? Quando eu tenho a substância do estado líquido
passa para o estado sólido, eu tenho um processo de solidificação. Aqui é a água se transformando no gelo. Até aqui tá tranquilo? Foi rápido demais? Tem alguma dúvida? Tranquilo. Então, beleza. E aí, vocês lembram que eu falei que o calor, ele é dividido em dois? Né? Então, é o que? É o calor sensível e o calor latente. E qual que é a diferença dos dois? Então, não sei se vocês recordam aí também, eu falei que para uma substância pura, quando eu forneço ou retiro o calor dessa substância, ou ela muda de estado, ou ela ganha e perde temperatura, certo? Nunca esses dois processos acontecem de forma simultânea. Então, o calor, né, aquela parcela do calor que é responsável por fazer a temperatura do corpo variar sem que ele mude de estado, é chamado de calor sensível. Beleza? E já aquela parcela do calor que faz com que o corpo mude de estado é chamado de calor latente. Então, aqui, vendo a figura aqui... Opa, pode falar. Então, do gelo para o líquido é latente. Isso, durante o processo de mudança de fase. Então, eu vou explicar aqui na imagem, vai ficar mais claro. Então, eu trouxe aqui o exemplo do gelo, né? Então, a gente tem um gelo aqui a menos 20 graus Celsius e aí ele está derretendo, certo? Então, o gelo começa a derreter quando ele atinge qual temperatura? Você lembra? Esse 0 graus Celsius aqui, ele é chamado de ponto de fusão, né? Quando eu passo de sólido para líquido, eu tenho um processo de fusão, né? Então, esse calor que está sendo absorvido aqui pelo gelo, que está sendo absorvido, ele é um calor sensível. Por quê? Porque é a parcela do calor que faz esse gelo variar a temperatura, certo? Beleza, aí meu gelo chegou a 0 graus Celsius. O que que começa a acontecer? Esse gelo começa a derreter, não é? Então, aqui o gelo continua recebendo calor do ambiente externo. Só que, durante esse processo do gelo passar de sólido para líquido, a temperatura dele não varia, certo? Então, se a temperatura não varia e ele está recebendo calor, esse calor aqui é um calor latente. Por quê? Porque é a parcela de calor responsável por fazer a substância mudar de estado, beleza? Então, o gelo agora derreteu e eu tenho água a 0 graus Celsius, certo? E aí eu começo a fornecer, continua fornecendo calor aqui para minha água. E aí o que que acontece? A temperatura dela sobe, não sobe? E aí qual que é o tipo, qual que é a parcela de calor responsável por aumentar a temperatura? É o calor sensível, né? Então, aqui eu tenho calor sensível, beleza? Então, a água continuei fornecendo calor para a água, continuei fornecendo, ela chegou aqui no ponto de vaporização, certo? Ela começa a virar vapor, certo? Então, ela está fazendo o que aqui? Ela está em estado... Qual estado que ela está aqui? Gasoso. Não, que ela ainda está líquida, tá vendo? É porque eu não estou vendo a tela. Meu computador não está aparecendo na tela que você está mostrando. Ah, não tá não? Pessoal, vocês estão enxergando a apresentação, pessoal? Ou é só para ele que tá Sim, ruim? eu tô vendo. Ah, tá. Não, beleza. Então Eu não tô aqui... vendo, não. Hã? Eu também não tô vendo, não. Mas acho que foi um erro ao abrir o aplicativo aqui. Ó. Ele não tá exibindo a apresentação. Mas não é a configuração aí do seu aplicativo, não. Tenta ver a configuração de exibição para ver se vocês conseguem. Porque às vezes tá para mostrar só quem tá falando, né? Quem fala, ele pega e coloca em destaque na tela. Aí talvez se mudar, vocês consigam ver. Mas Eu beleza. já mexi aqui. Tá. Então aqui eu tenho a água no estado líquido para o estado de vapor, né? Certo? Certo. Então, quando eu forneço esse calor aqui, o calor que é responsável por fazer essa mudança de estado é chamado de calor latente, certo?
E aí eu cheguei aqui no vapor, 100 graus Celsius, continuo fornecendo calor, aí minha temperatura vai continuar aumentando. Aí aqui já é uma parcela de calor sensível, certo? Deu para entender a diferença entre os dois tipos de calor? Sim. 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 Ficou tranquilo? Eu não entendi, não. Quem falou que não entendeu? Tyrone. Ô, Tyrone, então deixa eu tentar explicar de uma forma mais... Deixa eu tentar ver se eu consigo explicar de uma melhor forma, tá? Pra você entender. Por exemplo, Então, Igor, pode o falar. calor sensível, ele muda a forma, vamos supor, do gelo que está aí, 20 graus negativo. Uhum. Não muda, né? O calor latente é que muda. Isso, aí você entendeu? Justamente. O calor sensível, ele vai somente provocar variação de temperatura do meu corpo, sem ter a mudança do estado, né? Então, o exemplo do gelo aí a menos 20 graus Celsius. Então, para ele derreter, para ele passar para o estado líquido, eu tenho que ficar fornecendo calor, não tem? A parcela do calor que vai fazer a temperatura aí de menos 20 para zero é o calor sensível, certo? E a parcela do calor que vai fazer ele mudar totalmente, né? Então, todas as moléculas do gelo passar para o estado líquido, ou seja, para ele mudar de fase, é o calor latente, certo? Então, o calor latente ele atua durante a mudança de estado. E o calor sensível, ele somente altera a temperatura do corpo. Então, o calor latente, ele vai a partir de zero, então. O calor latente, porque aqui, ó, para um corpo ele derreter, ou seja, para ele derreter completamente, ele tem que, todas as suas moléculas têm que passar do estado sólido para o estado líquido, não é? Então, quando o gelo ele atinge 0 graus Celsius, ele começa a derreter. Então, um pedaço aqui de cima derrete, um pedaço aqui vai derretendo, até o final. Então, quando o gelo começa a derreter, então quando a primeira molécula dele começa a derreter, eu já passo para um processo de mudança de estado, certo? E aí, até concluir, até a última molécula dele derreter, eu tenho um processo de mudança de fase. Nesse processo, a temperatura não se altera, somente tem a mudança de fase. E aí, a parcela do calor que faz isso é o calor latente, certo? Porque se eu fornecer calor só para o gelo chegar de menos 20 a zero, ele não vai derreter. Então, se eu fornecer calor aqui, então eu estou com a chama aqui, eu fornecer calor, quando o gelo chegou a 0 graus, eu tirar essa fonte de calor, ele vai continuar sólido. Agora, se eu continuar fornecendo calor para esse gelo até ele derreter completamente, aí já é um calor sensível. Lá atrás o senhor falou sobre a substância pura. O que seria a substância pura? O oxigênio e o hidrogênio? O oxigênio e o hidrogênio junto, no caso que vira água, que é o H2O, não são substâncias puras. Não, substância pura é aquele tipo de corpo, substância, que é formado por apenas uma molécula, tá certo? Você lembra lá, molécula, ele é o quê? Ele é a junção, é a ligação de vários átomos, né? Então, se eu tenho átomos ligados aqui, certo? Então, aí no caso a água é duas moléculas, né? É o hidrogênio e o oxigênio, né? Não, a água, ela é uma molécula, mas são dois tipos de átomo diferentes. Ela é o quê? H2O. Não, entendi, então. Entendeu? Então, aqui é um átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que aí eles se ligam e formam uma molécula de água. Então, se a substância for somente água, somente H2O, ela é uma substância pura, certo? E quando quando a substância não é pura? Quando eu tenho uma mistura, ou seja, quando eu tenho uma substância formada por tipos diferentes de molécula, certo? Certo, não entendi. Eu estava confundindo um átomo com molécula. No caso aí é a nível molecular, né? Não atômico. Pessoal, nosso horário era até 8. Vocês querem que para por aqui? Vocês precisam sair e a gente retoma na próxima aula? Ou posso continuar extrapolando um pouquinho? Como é que
que vocês preferem? Por mim tá Pode tranquilo. continuar. Pode continuar. Para mim tá tranquilo também. Tá, então eu vou continuar. Então, eu até entrar aí na live, eu preciso mudar o endereço do meu e-mail para poder entrar, não estava conseguindo, eu entrei atrasado, mas pode continuar se você quiser. Se não quiser, passa para a próxima. Não, beleza. Eu vou continuar um pouco. De qualquer forma, a aula vai ficar gravada, né? Então depois vocês têm acesso também na plataforma. Aí quem precisar sair, pode ficar tranquilo, se sentir à vontade, tá? Aí vocês depois assistem lá dentro da plataforma, beleza? Só uma pergunta. Todas as aulas agora vai ser 7 horas, né? Isso. Esse horário para vocês tá melhor? Muito melhor. Ah, não, beleza. Então, beleza, pessoal. Então, continuando aqui no estudo, né, desse processo de transferência de calor, do processo do calor, né, que é essa energia térmica em movimento. Então, a gente tem uma grandeza muito importante dentro da calorimetria, que é chamada de capacidade térmica. E o que seria a capacidade térmica de um corpo, né? Então, a análise do próprio nome já dá uma orientação para a gente do que é. Então, ele é o quê? Ele é a grandeza que vai dizer quanto de calor que um corpo consegue suportar para elevar ou diminuir sua temperatura, certo? Então, é a quantidade de calor que ele consegue armazenar ou consegue ceder para que tenha uma variação de temperatura, certo? Então, a capacidade térmica, ela pode ser definida como aquela quantidade de calor que eu preciso para elevar a temperatura de um corpo em uma unidade. O que seria isso? Exemplo, uma caixa de isopor? Não, seria assim, quanto de energia, o quanto de calor que eu preciso fornecer para a água, para ela ir, por exemplo, de 20 graus... Para ela mudar de estado. Não, aqui não é mudança de fase ainda, é só alterar a temperatura. Ah, ou seja, a quantidade de calor que eu preciso fornecer para a água sair de 20 graus Celsius para 21 graus Celsius, certo? Ou seja, o quanto de calor que eu preciso fornecer para a água para ela variar 1 grau na temperatura dela. Isso é chamado de capacidade térmica, certo? Então, a capacidade térmica, ela é uma propriedade que depende da massa total do corpo. Então, o que seria isso? Se eu tenho o mesmo corpo, então, por exemplo, eu tenho 2 copos de água, de 100 ml e de 200 ml. Então, eu tenho o quê? Em um copo, eu tenho o dobro de massa do que o outro, não é? Então, para eu variar a temperatura desse primeiro copo em 1 grau, você acha que eu vou precisar de menos ou mais calor do que para variar a temperatura em 1 grau desse outro copo? Vocês entenderam a pergunta? Você vai precisar de menos temperatura para aumentar a de 100 ml do que a de 200. Então, eu vou precisar de menos calor, né? Isso. Então, beleza, é isso mesmo. Então, para uma temperatura, para uma substância com maior massa, então, para uma substância maior, eu preciso de fornecer mais calor para ele variar a temperatura, certo? Então, isso todo mundo entendeu. Então, ela é uma propriedade que depende da massa do corpo, certo? E como que eu transformo essa propriedade de uma forma que seja intrínseca do material, sem depender do parâmetro de massa dele? Eu pego e divido isso pela massa total, e vai me dar o quê? Uma outra propriedade chamada de calor específico, certo? Então, o calor específico, ele é o quê? Ele é aquela mesma quantidade de calor necessária para elevar a temperatura agora de 1 grama, ou seja, eu tirei o parâmetro de volume, de massa da minha substância, certo? Em 1 grau Celsius. Beleza? Então, o calor... Vamos voltar aqui. A capacidade térmica, que é representada por um C maiúsculo, ele é o quê? Ele é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Certo? Beleza? Então, aqui tem a explicação. A capacidade térmica, a unidade dele é joule por grau Celsius, ou seja, aqui calor é dado em joule e variação de temperatura é dado em graus Celsius ou Kelvin.
todo mundo conhece grau Celsius, Kelvin, as diferentes escalas de temperatura? Sim, conheço. Então, beleza. E calor específico, a definição dele é diferente. Por quê? Porque para eu encontrar ele é um Czinho minúsculo, certo? E aí eu preciso saber a massa para achar o calor total. Ou seja, eu torno esse parâmetro aqui intrínseco do material, ou seja, ele passa a ser uma propriedade intensiva. Ou seja, ele passa a ser uma propriedade que é característica do tipo de substância, do tipo de material. Então, por exemplo, a água vai ter um calor específico, um sólido, por exemplo, o material cobre vai ter um calor específico diferente, um fluido refrigerante vai ter um calor específico diferente, então cada substância vai ter um parâmetro intrínseco dele, natural dele, para a gente conseguir encontrar a quantidade de calor que ele vai receber ou que ele vai ceder, certo? Então a gente fala, quando a substância perde calor, a gente fala que ela cede esse calor. Quando ela ganha, ela recebe o calor, certo? Então, aqui a gente tem parâmetro de calor, certo? Em joule. Aqui a massa é em gramas. Calor específico, ele vai ser dado em joules por quilograma vezes graus Celsius. E a variação de temperatura aqui pode ser em graus Celsius. Se aqui for em graus Celsius, aqui o calor específico precisa estar em graus Celsius. Se for em Kelvin, aqui vai ter que ser Kelvin, beleza? Tranquilo até agora? Tranquilo, para mim. Beleza. Então, através dessa fórmula, né, que a gente acabou de ver, essa daqui é a equação fundamental da calorimetria, certo? Fundamental. Beleza, então, a gente analisando essa equação fundamental, a gente pode tirar algumas conclusões, certo? Então, se eu tenho uma substância com uma variação de temperatura fixa, certo? Ou seja, eu tenho uma substância ali, eu preciso variar 2 graus nela. Então, por exemplo, uma água. Então, eu vou variar 2 graus Celsius nessa água. Quanto mais água eu tiver, quanto maior a massa, maior a quantidade de calor que eu tenho que fornecer. Certo? Entendeu? Uma Entendi. segunda conclusão que a gente pode tirar Tá, é e que isso vale para positivo e negativo ou só para positivo? quando 2 você graus fala negativos ou 2 graus positivos? Para tudo, para para tudo. tudo, Para tudo. A o água, que pensa numa água. Se tiver muita água na panela, pra você gelar ela vai ser difícil. Pra você esquentar também. Agora justamente. pensa num copo. O copo vai ser muito mais fácil. Entendi. Tem um cálculo desse, delta T, faz para ver rendimento do ar, né? Oi? Tem um cálculo desse, chama delta T, para ver o rendimento do ar. Sim, a gente vai ver isso. Beleza? Então vou continuar aqui, pessoal. Então aqui eu trouxe um exemplo para a gente fazer, certo? Ver se vocês realmente entenderam o princípio da calorimetria, certo? Eu vou fazer aqui com vocês, certo? Vou só tentar mudar aqui para um... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai ter bateria suficiente. Então, esse mesmo enunciado do exemplo aqui, eu vou trazer para um quadro para a gente conseguir desenvolver, tá? Então, todo mundo tá vendo aí, né? Então, vamos lá. Eu preciso aquecer 200 ml, ou seja, 200 gramas de água, para ferver um café, certo?
eu tenho o quê? Que essa água ela está inicialmente a 25 graus Celsius e eu tenho que ferver ela até 100 graus Celsius. Qual que é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para que eu consiga variar essa temperatura? Vocês entenderam o enunciado? Repete de novo aí, professor. Então vamos lá. Eu preciso aquecer 200 ml de água para fazer um café, certo? Inicialmente, essa água ela vai estar à temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius. E eu preciso que ela chegue até 100 graus Celsius, que é a temperatura que ela vai começar a ferver, certo? Qual que é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para essa água ferver, certo? Aí eu dei para vocês aqui o parâmetro de calor específico da água, tá vendo? Aí eu já trouxe um resumo aqui para vocês. Quais são os dados do problema? Eu tenho uma massa de água de 200 gramas, certo? A uma temperatura inicial de 25 graus Celsius e eu preciso que ela chegue até a 100 graus Celsius, certo? E o calor específico da água, beleza? Então, qual que é a fórmula que eu uso? Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes o quê? A variação de temperatura, não é? Certo? Positivo. Como que eu encontro esse parâmetro aqui? A Pensaram? temperatura final menos a inicial. Isso. Então, o quê? ΔT, ele é temperatura final menos temperatura inicial, certo? Qual que é a minha temperatura inicial? 100. Pô, 25. E a final Esse é aí é o 100, né? cálculo que 100. faz também. Então, qual que é a minha variação de temperatura? 75. 75 graus Celsius. Celsius. Ó, uma dica aqui para sempre quando vocês forem dar um valor de unidade ou de uma grandeza, se colocar só o valor, então não significa nada, porque é 75 o quê? Kelvin, graus Celsius, então sempre é importante a gente colocar a grandeza, tá? Então, beleza. Aí agora é só desenvolver aqui, né? Então, calor é o quê? Qual que é a massa? 200 ml. 200 ml, 1 ml é 1 grama, então é 200 gramas, certo? Que é o 200 gramas. 200 gramas vezes qual que é o calor específico da água? 25. Calor específico? Não, aqui, ó. Calor específico da água é 4,186. 186. E a temperatura, a variação de temperatura é 75 graus Celsius, né? Certo? Certo. E qual que é o resultado? Então, 200 vezes 4,186 vezes 75. É o quê? 62.790 o quê? Joule, não é? Isso. Ou, vocês sabem quando está em joule passar para quilojoule? Sabe? Não. Então, se eu tenho em joule e quero passar para quilojoule, eu divido por 1000, certo? Então, eu vou ter aqui 62,79 quilojoule. Certo? E tem como transformar isso para Celsius, não? Grau Celsius? Grau Celsius é a temperatura, né? Ah, tá. Entendi. Então, por exemplo, se eu fornecesse a quantidade de calor e quisesse um valor de temperatura, aí dava para achar também, certo? Entendi. Beleza? Vocês querem que na aula que vem eu traga um exemplo semelhante para esse, para a gente achar a temperatura, ou tá entendido os tipos de calor?
Poder trazer é bom, para mim é bom. Não, então, Dá uma tranquilo. revisada na próxima aula, né, professor? Não, beleza. Aí, pessoal, eu pergunto para vocês, tá tranquilo até agora? Tô usando uma linguagem tranquila, tá dando para entender? Tranquilo. Para mim, tranquilo. Fechou? Então, a gente viu hoje sobre as formas. Deixa eu parar aqui e voltar para a apresentação. Vai ter aula presencial sábado agora? Vai não, só no outro. Isso, vai ser no dia 17. Ah, beleza. Então, beleza, pessoal. Então, a gente viu bastante coisa hoje, certo? O que que a gente viu? A gente viu, vamos ver se a gente conseguiu concluir o objetivo da aula. A gente fez a introdução sobre o que é calorimetria, certo? Certo. A gente entendeu, né? A gente viu, pelo menos, o que que é calor sensível, o que que é calor latente, né? Vamos fazer uma revisãozinha aqui? O que que é calor sensível? Alguém lembra? Calor sensível é a temperatura do corpo. Não, é aquela parcela do calor que é responsável por aumentar a temperatura do corpo. Ah, tá, Peraí, entendi. tem um erro aqui, peraí. Calor sensível quando não muda o estado da substância. E o Isso, latente Muda a o temperatura, estado da o estado da substância. substância. isso. O calor sensível, ele aumenta a temperatura sem mudar o seu estado físico. Ou seja, quando eu passo de menos 20 para zero, sem alterar o estado da matéria, eu tenho um calor sensível. Já o calor latente é quando a substância muda de estado, né? Do estado sólido para o estado líquido. Beleza? E aí a gente viu os estados da matéria, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso, certo? Viu que essa matéria pode mudar de estado, ir de sólido para líquido, e de líquido para gasoso, e vice-versa. Pode ir de gasoso para líquido e pode ir de líquido para sólido, certo? E cada processo desse aqui, cada setinha dessas, peraí, ela tem um tipo de nome, né? Cada processo desse aqui, né? Quando eu vou de estado sólido para líquido, qual que é o nome? É calor latente. Não, aqui a gente tá falando mudança de estado já, fusão, né? É. Fusão. A fusão. Isso, fusão. Quando eu vou de líquido para gasoso, eu tenho o quê? Vaporização. Isso, vaporização. Beleza? E agora, quando eu tenho de gás... Vou pôr na outra imagem aqui que foi melhor para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Quando eu vou de gás para líquido, eu tenho liquefação. Liquefação. Isso, ou seja, que é o gelo derretendo, certo? Então, quando o gelo derrete, a gente fala que ele está liquefazendo, ou seja, ele está transformando em líquido. E aí, quando a substância vai de líquido para sólido, ela está o quê? Solidificando, né? Solidificando. Solidificação. Beleza. E a gente viu a equação geral da calorimetria, né? Que é o quê? Quantidade de calor é a massa vezes o quê? O que que é esse Czinho aqui? Alguém lembra o nome dele? Calor específico, né? Calor específico. Vezes a diferença de Desculpa, temperatura. eu não tô vendo nada na tela. Por isso que não tô falando. Ah, tá. Não, beleza. Esqueci. Então, vamos lá. A equação da calorimetria. Calor Q é igual a massa M vezes o Czinho, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. Fechou? Fechou. Beleza, então, pessoal. Eu vou encerrar já, tá? E se tiverem alguma contribuição, quiserem falar mais alguma coisa, sinta-se aberto. Hoje demorou mais justamente porque a gente se apresentou, né? Eu conheci um pouco sobre vocês, me apresentei.
Então, por isso que o horário saiu um pouco do que a gente havia combinado, tá? Mas aí, a partir do próximo encontro, eu vou tentar seguir o nosso horário combinado, beleza? Fechou. Beleza. Fechou então, pessoal. Obrigadão para vocês, boa noite, bom descanso aí a todos. Boa noite. Boa noite. Valeu. Até a Boa próxima. noite aí, galera. Boa noite, gente. Boa Até noite. mais. Boa noite, turma. Até mais, gente. Até sábado, né?